Bom dia, queridos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos aqui depois já de ouvirmos a palestra na Conferência Missionária da Convenção Nacional da Igreja Evangélica dos Irmãos do Brasil, e hoje entrou no terceiro dia, agora com a programação da manhã, e ainda há programação à noite, com uma pequena alteração, né, no horário. Estava começando às 19h30, hoje à noite vai começar às 19 horas. Então, estamos aí conclamando os irmãos a participarem desse evento de encerramento hoje, às 19 horas, pela plataforma Zoom, também ao vivo pelo Facebook. Os links foram disponibilizados no grupo da igreja, nos grupos da igreja. Aproveite, tem sido realmente um tempo maravilhoso para aqueles que têm participado. É bom sempre a gente lembrar, nunca é demais a gente repetir, que a missão de proclamar o Evangelho está sobre todos nós, sobre todos nós. Todos nós estamos debaixo dessa ordem expressa de Jesus para que nós levemos o Evangelho às pessoas, as de perto e também as de longe. Então, nós realmente somos muito gratos a Deus por tudo aquilo que a gente tem ouvido já nessa conferência. E uma das razões da gente ter insistido em fazer a nossa lição hoje é porque na semana que vem nós já teremos a nossa conferência local aqui da Igreja Evangélica dos Irmãos no centro, né, aqui em Macapá. Então, semana que vem nós não vamos ter lição, já que o nosso evento engloba, não é, toda a programação está voltada para o tema da nossa conferência local. Então, para que a gente não ficasse 2 semanas sem trabalhar especificamente a nossa lição, né, a gente preferiu fazer aí essa lição hoje, muito embora ela vai ser mais curta, né? A gente vai terminar 11 horas, por volta de 11 horas, como a gente tem feito sempre, tá? Não precisa se preocupar, vai dar tempo de pegar o açaí lá, né? Quando a gente terminar aqui. Nós estamos na lição de número 3, aqui da revista que nós estamos usando, que nós adotamos. A revista, eu sempre gosto de reconhecer, é da Editora Cristã Evangélica, série Adultos, né? Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo, disponível aí no site da editora, disponível na loja Kindle. Se você quiser, né, você pode adquirir baratinho, né, vale a pena o investimento aí que você faz no estudo da Palavra de Deus. O texto básico de hoje está lá em Atos capítulo 2. Nós não vamos ler o texto todo, a gente já fez essa leitura, né, ao longo da semana, e nós vamos, ao longo das semanas, melhor dizendo, e ao longo aqui do nosso estudo, nós vamos ler as partes que são mais pertinentes, que vão ser importantes para hoje, tá? Então, localize aí na sua Bíblia o livro de Atos, capítulo 2, e nós vamos iniciar com uma palavra de oração, e depois nós entraremos propriamente dito no nosso estudo. Oremos. Graças te damos, ó Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus, porque o Senhor, antes mesmo da fundação do mundo, decidiu nos salvar por meio da entrega, da morte do teu Filho Jesus Cristo, que é Deus, como o Senhor e se encarnou, tornou-se homem, como nós, e sendo
inteiramente humano, sendo inteiramente divino, foi perfeitamente capaz de viver uma vida santa, absolutamente livre de pecado, e assim se oferecer como oferta, como cordeiro imaculado de palavra, pelos nossos pecados. Glória, honra e louvor sejam dados a Ti, ó Deus. Glória, honra e louvor sejam dados ao Senhor Jesus pela sua obra maravilhosa em nosso favor, mas também pela sua pessoa, pelo seu caráter, que o Senhor graciosamente, por meio do Teu Espírito Santo, imprime em nós, dia a dia, por meio da santificação. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua obra. Muito obrigado pela possibilidade, pela realidade de poder viver aqui e agora uma vida que seja do Teu agrado. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe no momento que abrimos a Tua palavra para estudá-la, que de fato nós possamos entendê-la e com a ajuda do Teu Espírito Santo aplicá-la aos nossos corações e à nossa vida. Pedimos isso gratos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, como eu disse, nós vamos ler Atos capítulo 2, eu vou começar no versículo 1 e vou parar onde eu achar pertinente. Vamos ler. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como o de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: como isto é possível? Estes homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Vou parar aqui, tá? Por enquanto. Então, como disse, o título da lição é A Chegada do Poder. Na semana passada, o irmão Edivaldo trabalhou conosco à espera do poder. E nós vimos que foi uma ordem dada por Jesus aos seus discípulos de que eles ficassem em Jerusalém e aguardassem a promessa, o cumprimento da promessa que Jesus tinha feito. Nós lembramos dessa promessa. Jesus disse para eles, está registrado lá no Evangelho de João: não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para vocês, né? E a promessa era o Espírito da verdade, como está relatado lá em João também, né? Jesus disse a eles, né? Vocês vão receber o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, né? Mas vocês, falando aos discípulos, vocês conhecem o Espírito da verdade, porque ele habita convosco e ele estará em vocês. De novo, há aqui uma referência clara à triunidade de Deus. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Quando Jesus diz para os discípulos: vocês conhecem o Espírito Santo porque ele habita com vocês. Jesus estava há mais de 3 anos com aqueles homens. Como é então que nós devemos entender essa passagem, né? Ora, se Jesus estava há mais de 3 anos com aquele homem, se ele habitava com eles, e ele diz que o Espírito Santo
também habitava com eles, evidentemente Jesus está falando que ele é um com o Pai, que ele é um com o Espírito, como ele vai orar mais tarde na famosa, tradicionalmente mencionada oração sacerdotal de Cristo, que está lá no capítulo 17 de João, onde Jesus fala, não é, claramente da sua unidade com o Pai. E o Espírito Santo, ele é parte integrante da divindade. Ele não é maior que o Pai, ele não é maior que o Filho, mas também ele não é menor do que o Pai, menor do que o Filho. Há entre essas três ditas pessoas da Trindade perfeita harmonia, perfeita comunicação, perfeito amor, desde antes da fundação do mundo. Então, quando Jesus diz, vocês conhecem o Espírito Santo, porque ele habita com vocês e ele estará em vocês, veja, ele habita, isto é, presente, e ele estará em vocês, isto é, quando ele finalmente viesse, porque foi Jesus que rogou ao Pai e o Pai enviou o seu Santo Espírito. O poder aí mencionado, tanto na lição 2, no título da lição 2, a espera do poder, como agora na lição 3, a chegada do poder é o Espírito Santo. Jesus, lá no livro de Atos, no início, nós já vimos, lá no prólogo, né, ele disse, aguardem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Essa foi a ordem de Jesus que os discípulos cumpriram. O comentarista da nossa lição hoje é o pastor João Arantes Costa. E logo de início aí, enfim, não tem jeito, né? Eu vou ter que fazer um reparo aqui. A introdução começa dizendo, depois de 50 dias de espera pelo cumprimento da promessa, e está aí a promessa, Lucas 24, 49, então já estou corrigindo aí, é Lucas, tá? Lucas 24, 49, Jesus disse claramente, permaneçam na cidade até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Mas tem um problema aqui que diz assim, depois de 50 dias de espera pelo cumprimento da promessa, eu não sei, acho que foi um cochilo aqui. É uma pergunta que a gente pode fazer. Quantos dias depois da ascensão de Cristo o Espírito Santo foi enviado à igreja? Qual é a resposta? Quantos dias depois da ascensão de Jesus o Espírito Santo foi enviado? Qual é a resposta? Não é 50 dias. Os discípulos não esperaram 50 dias pela descida do Espírito Santo. Porque, veja bem, a Bíblia relata claramente, e está aqui registrado, né? Volte um pouquinho aí, uma página no caso, né? Eu creio, você vai voltar uma página, o capítulo 1 aí de Atos, diz assim, versículo 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem, Jesus, não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias, preste atenção para essa expressão, dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês que me conhecem sabem que eu sou ruim de matemática, né? Então eu tive que escrever graficamente isso aqui para eu poder entender, né? Mas vamos lá, a festa de Pentecostes, a gente sabe disso, né? Tá aqui atestado na Bíblia, né? Ela acontecia 50 dias depois da Páscoa, ok? Né? Se você tem uma Bíblia de estudo, como eu tenho aqui, por exemplo, tem uma nota, né, aqui nessa Bíblia que mostra todas as festas, né, dos judeus. Um quadro muito bom que tem aqui, né? A festa de Pentecostes, a festa das cabanas, ela acontecia 50 dias após a Páscoa. Vocês se lembram que Jesus morreu, que dia mesmo que Jesus morreu? Jesus morreu na Parasceve Pascual, ou seja, na sexta-feira.
no dia da Páscoa, vamos dizer assim, no dia do sacrifício, ok? Então vejam bem, Jesus morreu na sexta-feira, no dia da Páscoa, ok? Certo? E a festa de Pentecostes acontecia quanto tempo? Quanto tempo depois da Páscoa? 50 dias após a Páscoa. Acontece que a palavra de Deus também nos informa, aqui no livro de Atos, né, que Jesus passou 40 dias após a sua ressurreição. Vocês lembram, ele morreu na sexta, ao terceiro dia ele ressuscita, isto é, no domingo, certo? E no domingo já havia passado 2 dias da Páscoa, tá certo? Já é o terceiro dia depois da Páscoa, ok? A contagem começa a partir da Páscoa. O Pentecostes é 50 dias após a Páscoa. Jesus ressuscitou ao terceiro dia ou ao segundo dia, dependendo aí de como você vai considerar essa contagem. Mas para nós agora é importante a gente saber. Ele morre na sexta, ele ressuscita no domingo, no primeiro dia da semana. Então a contagem já iniciou lá na sexta. Sexta, sábado, domingo, terceiro dia. Ok? Então ele passa 40 dias junto dos discípulos, isso dá 43 dias, ou 42. Então veja, Jesus ficou esse tempo todo com eles, então ele vai assunto ao céu, ele volta ao céu no 43º dia. Sobra quanto tempo para os discípulos esperarem? Ficou fácil agora. Quanto tempo os discípulos esperaram depois que Jesus subiu ao céu? Se ele foi no 43º dia, né? Após a Páscoa, quanto tempo os discípulos esperaram? Exatamente 1 semana. Então não demorou, conforme Jesus havia dito, né? A espera não demorou. Ele disse, olha, não muito depois desses dias, dentro de poucos dias, vocês serão revestidos, serão batizados com o Espírito Santo, serão revestidos de poder do alto. Então ficou meio, eu acho, meio estranho aqui esse início, quando ele diz, o comentarista, depois de 50 dias de espera pelo cumprimento da promessa, né? Então, não eram 50 dias, né? A partir do momento que Jesus falou. Eu faço questão de dizer isso para a gente se deter aqui nas palavras de Jesus. Ele disse, olha, não muito tempo depois, dentro de poucos dias, vocês vão receber. E foram poucos dias mesmo. Em 7 dias, né, depois que Jesus voltou ao céu, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Eu acho maravilhosa essa palavra de Jesus. E não demorou realmente. Ele volta ao céu e dentro de 1 semana o Espírito já é derramado aos discípulos. Então eu acho importante essa correção. O pastor João diz que vai seguir mais ou menos o esquema do John Stott na sua grande obra, né, A Mensagem de Atos. É um livro realmente bem denso, né? E ele vai trabalhar 4 perspectivas do dia de Pentecostes. Então você tem aí a revista, página 16, você está me acompanhando aí, né, na lição. Então a primeira perspectiva que ele coloca é ao final, ato final, melhor dizendo, antes da segunda vinda de Cristo. Isso é um ponto importante, muito interessante, por sinal, né? Ele diz, o Pentecostes foi o ato final do ministério salvador de Cristo antes da sua segunda vinda. Então, bem claramente colocado, né? Antes da segunda vinda. A gente sabe que tudo vai chegar ao fim quando Cristo retornar à terra. A gente discorre um pouco e até discorda de alguns outros grupos cristãos quanto aos detalhes desse evento maravilhoso chamado a segunda vinda de Cristo, ou a volta de Cristo, né? A gente tem aí algumas discordâncias com relação a como isso vai se dar, mas nenhum grupo cristão que se afirme cristão e que creia na palavra de Deus duvida de que Jesus vai voltar, certo? Isso é um dogma, né? Inegociável da nossa fé, está nos credos antigos e nos novos credos também, né? Subiu ao céu, assentou-se à direita da majestade nas alturas, diz o credo niceno, né? De onde há de vir em glória para julgar
os vivos e os mortos. Então, a segunda vinda de Cristo, ou a volta de Jesus, é um ponto inegociável da fé cristã, né? Ele, como todos os outros pontos, nasceu, se encarnou, como nós já falamos aqui, realizou o sacrifício por nós, retornou ao céu e voltará um dia, né? Que a Bíblia diz para nós que é em breve, é iminente, é a qualquer momento. Era verdade isso no primeiro século, é verdade para nós hoje. A gente vai falar mais sobre isso lá para frente, né? Então, o dia de Pentecostes, ele não pode ser repetido, né? Nesse sentido, ele não pode ser repetido. Ele aconteceu de uma vez por todas. Lembre-se, Jesus disse: eu vou enviar o Espírito da verdade que estará para sempre com vocês. Esse é um ponto muito importante, gente. A gente precisa afirmar isso. Porque, infelizmente, há grupos que se dizem cristãos, que dizem seguir a Bíblia como nós seguimos, que fazem desse evento uma coisa contínua, uma coisa que dizem eles está aí se repetindo. Então, o pastor, sei lá quem lá ora, né? Impõe as mãos sobre a pessoa, e aí o Espírito Santo desce, e a pessoa fala em línguas, e rola no chão, e faz isso, faz aquilo aí. Dependendo do grupo, acontecem as coisas mais incríveis. E são incríveis mesmo, no sentido de que não podem ser creditadas por quem leva a Bíblia a sério. A vinda do Espírito Santo já aconteceu. Ele nos foi dado no dia de Pentecostes. Deus fez questão de que o seu servo Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, registrasse esse momento para a posteridade, para nós entendermos. Foi um acontecimento único. Espera aí, Elias, mas houve outras manifestações do Espírito ao longo do próprio livro de Atos. Ok, nós vamos falar sobre essas manifestações no momento oportuno, quando esse momento chegar, mas preste atenção, porque isso é importante. Quando nós dizemos que a obra de Jesus Cristo, que a descida do Espírito Santo foi o ato final da salvação de Deus antes da sua segunda vinda, nós queremos dizer isso, que ela não pode ser repetida. O Espírito Santo já foi dado e ele está conosco para sempre, ok? Eu acho muito importante a gente fixar isso logo, desde já, mas a gente vai voltar para isso, não tem jeito, a gente vai precisar voltar para isso em outros momentos, certo? O ponto 2, ele diz, a segunda perspectiva que ele destaca é a ferramenta para os apóstolos. O Pentecostes trouxe aos apóstolos a ferramenta de que precisavam para exercer o seu papel especial. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não gosto de usar a expressão ferramenta, tá? Para falar do Espírito Santo. Pode até ser que em inglês, eu não sei, uma outra língua, não haja tanto essa conotação. Mas, enfim, eu estou aqui falando com diversos profissionais, né? E a gente sabe para que serve uma ferramenta, ok? Para que serve uma ferramenta? Olha, por exemplo, tem uma ferramenta aqui, certo? Tem outra aqui, né? Um lápis, uma caneta. O que a gente faz com ferramenta, gente? O que a gente faz com ferramentas? A gente usa, né? A gente usa. Então, é justamente por isso eu uso a caneta, eu uso o lápis para escrever. Justamente por isso, eu não gosto de falar do Espírito Santo como ferramenta, tá? Porque na realidade é o contrário que é verdadeiro, tá? Não somos nós que usamos o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos usa. Eu acho até, com todo respeito, mas eu acho até meio perigoso a gente se referir ao Espírito Santo como uma ferramenta. Sabe? Porque pode ser que cause uma espécie de confusão na cabeça das pessoas. Pode ser que alguém entenda que o Espírito Santo, erradamente, talvez não tenha sido a intenção de quem usa dessa forma, tá? Mas pode ser que alguém
entenda erradamente que eu uso o Espírito Santo para evangelizar, ou que eu, ou para fazer qualquer outra coisa. É exatamente o contrário. É o Espírito Santo que nos usa. Nós é que somos as ferramentas nas mãos do Espírito Santo para que Deus execute a sua obra no mundo. Vocês estão entendendo? É por isso que eu não gosto muito dessa expressão. Muito embora o texto ele vai dizer Cristo lhes havia designado como suas testemunhas primárias e autorizados e prometido o Espírito Santo para lhes ensinar e lhes fazer lembrar dos seus ensinos. Exatamente. Esse é o papel do Espírito Santo. Está descrito lá, no Evangelho de João, está bem claro. Ele explicou a missão do Espírito Santo. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Ele vai consolar vocês. Ele vai dar suporte para vocês. E ele vai equipar vocês. Isso tudo está incluído. Mas ele não é uma ferramenta. Pelo contrário, nós é que somos. Ele ia fazer os discípulos lembrarem todas as coisas que Jesus tinha falado. Esse é outro ponto importante que a gente, a seu tempo, vai então, ele é isso mesmo, ele é o poder, certo? Aí eu vou fazer outro reparo, vou mostrar aqui, com todo respeito aí aos editores, eu não gostei dessa foto que esboça aí a lição, Esse homem aí abrindo a camisa, Lembra quem? Lembra quem? O Joel já está falando aqui. Lembra o Superman, Ou o Homem-Aranha. O Joel está me corrigindo aqui, Então, eu sou, desculpa, mas eu sou muito, talvez seja porque, enfim, sou muito cri-cri mesmo. Eu tenho muito medo, ou temor de que as pessoas entendam a coisa errada por algo que a gente diz ou algo que a gente coloca aqui. O Espírito Santo não é um superpoder ou não faz da gente superpoderoso, no mesmo sentido do Superman ou do Homem-Aranha. Entenda, e de novo, respeitosamente eu digo isso, mas para mim é como rebaixar a obra do Espírito Santo. Vai muito além disso, queridos, porque na realidade o que o Espírito Santo faz é nos tornar novas criaturas, e na medida de que nós nos revestimos do Espírito Santo, na medida que ele passa alguns pastores, alguns teólogos dizem que não gostam dessa expressão controle do Espírito Santo, domínio do Espírito Santo, porque dizem que passa uma ideia errada também de que a gente é mais ou menos um autômato, um robô que é simplesmente controlado remotamente por Deus, como se a gente não tivesse vontade. Eu acolho essa crítica, mas eu afirmo que eu prefiro arriscar esse entendimento errado, que na minha opinião é mais fácil de corrigir, do que passar a ideia para as pessoas que é igualmente errada, de que o Espírito Santo é essa coisa que nos empodera, no sentido que os super-heróis são empoderados nas histórias de super-heróis. Não é isso. À medida que nós nos revestimos do Espírito Santo, ele claramente na Escritura vai nos moldando ao caráter de Cristo. Ele vai se controlando a nossa vida. Ele vai nos dirigindo. Ele vai nos dando vitória sobre o pecado, muitas vezes resiliente. Nós ouvimos isso, ou residual, melhor dizendo, mas também porque não dizer que ele é resiliente, que ele fica insistindo lá, tentando nos assediar. O controle do Espírito Santo, o domínio do Espírito Santo vai nos dando essa vitória, tanto que Paulo diz, andai no Espírito e jamais vocês cederão aos desejos exagerados da carne, do corpo, Então há aí uma clara exortação
da palavra de Deus no sentido de que nós nos submetamos ao Espírito Santo. Eu espero que vocês estejam me entendendo, né? Quando eu coloco essa questão da minha crítica aí à palavra ferramenta. A terceira perspectiva que ele coloca, né, das 4, é que o Espírito Santo inaugura uma nova era. De novo, cuidado com essa expressão nova era também, não gosto muito, porque é uma expressão que na nossa cultura, né, ensina uma coisa que não é o que a palavra de Deus diz. De novo, há uma ideia de que o ser humano de alguma maneira pode se empoderar, de que o ser humano de alguma maneira pode se elevar. O ser humano pode ser o mais devoto que for, pode ser o mais sincero, o mais desejoso de agradar a Deus. Ele por si só não se eleva até Deus. O cristianismo, acima de tudo, é Deus descendo aonde nós estamos e nos elevando por meio da pessoa e da obra de Jesus Cristo, por meio da pessoa e da obra do Espírito Santo. Isso é muito diferente de uma autoelevação que o ser humano pode tentar. Ele diz, no texto da terceira perspectiva, o Pentecostes inaugurou a nova era do Espírito Santo. Embora a sua vinda tenha sido um acontecimento histórico único e sem repetição, todo o povo de Deus pode agora, sempre e em qualquer lugar, beneficiar-se do ministério do Espírito Santo. Concordo plenamente com isso, certo? E a última perspectiva é o primeiro reavivamento. Ele diz assim: o Pentecostes tem sido chamado o primeiro reavivamento, empregando-se o termo para descrever uma daquelas visitações de Deus, em que Deus que são completamente atípicas, né? É bem possível que não só os fenômenos físicos, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas também a profunda convicção do pecado, os 3.000 conversos e o sentido de temor que se espalhou também tenham sido sinais de reavivamento. Bom, quanto a esse último ponto aqui, eu vou deixar essa discussão para mais tarde, né? Mas eu já vou adiantando que, do ponto de vista de Deus, eu acho que reavivamentos dizem respeito ao nosso ponto de vista. A gente às vezes olha para a igreja e vê a igreja ou vê o povo de Deus sofrendo, distante, enfim. A gente olha isso na história do povo de Israel, mas olhando da perspectiva bíblica, queridos, eu não sei se Deus enxerga a coisa como nós enxergamos. Deus tem a sua obra, Ele está realizando a sua obra. E vale sempre a gente lembrar, quando Deus foi buscar Elias, ali dentro daquela caverna, vocês lembram disso, né? Deus literalmente tirou Elias de dentro daquela caverna. Elias tinha, né, sido usado por Deus para realizar uma coisa extraordinária, confrontando os profetas falsos, né, da falsa religião de Baal. E Elias foi lá e confrontou aquelas centenas de profetas, usado por Deus para julgar aquelas pessoas, para matar aquelas pessoas que estavam fazendo o povo pecar. E quando ele recebeu o recado de Jezabel dizendo: olha, amanhã a estas horas tu vai estar mortinho também, que nem tu fizeste com eles. Jezabel não podia entender que não era Elias, que era Deus que estava realizando a sua obra. Essa compreensão estava além da capacidade dela. E, por incrível que pareça, o profeta naquele momento ele vacilou. Mas isso também é comum na história. Muitas vezes, depois de uma vitória extraordinária, né, o homem de Deus que veio naquela batalha emocional, porque também aquilo ali foi uma batalha emocional. Imagine Elias olhando para aquele povo pusilânime, que não tinha decisão, um povo inconstante. É isso que significa a palavra pusilânime. Não tem coisa mais irritante do que você viver com gente assim. Nunca se decide, nunca
desafios, nunca toma decisões, fica sempre em cima do muro. Elias olhou ali no alto do monte para aquele povo e disse: até quando vocês vão ficar aí pulando entre dois pensamentos? Se o Senhor, se Javé é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Nós podemos imaginar o profeta ali, até mesmo irritado, encarando aquele povo. E o povo fez o quê? O povo fez o quê? Ficou todo mundo calado lá. Vejam, Elias tinha dado um ultimato para eles. Olha, se o Senhor, se Javé é Deus, vocês têm que segui-lo. Se Baal é Deus, vocês sigam Baal. E o povo fez o quê? Todo mundo olhando para o lado, um olhando para o outro, baixando a cabeça. Como Elias deve ter ficado irritado ao ver o comportamento daquele povo. E aí vocês sabem o que aconteceu. Ele propôs lá os dois altares, e o resto da história vocês sabem o que aconteceu. E é interessante que quando ele fez aquela proposta: vou colocar 2 altares aqui, nós vamos orar, e eu vou responder com fogo, esse é Deus. Aí o povo falou, aí o povo disse: olha, gostei disso, olha. É legal isso aí, Elias. De novo, um povo que queria ver, um povo que queria ver milagre. Nós estamos vivendo esses dias de novo. O povo não está nem aí com Deus, o povo não está nem aí com a palavra de Deus. Os pastores estão aí pregando, os pastores estão exortando, os pastores estão apontando a palavra de Deus. O povo, está nem aí. Mas todo mundo quer ver milagre, todo mundo quer ver poder, todo mundo quer ver manifestações portentosas. Imagine a batalha emocional que foi para Elias, aquela confrontação. E quando ele recebe o recado de Jezabel: olha, amanhã a estas horas, olha tu, ele foge e vai embora. Ele se esconde dentro de uma caverna, e quando Deus fala com ele lá dentro, ele derrama toda a sua depressão, todo o seu sofrimento, todo o seu desalento diante de Deus. E ele diz: eu estou sozinho. Aliás, ele já tinha dito isso, né? Só eu fiquei dos profetas do Senhor. Eu estou sozinho. Você lembra qual foi a resposta de Deus para ele? Vocês lembram? Deus disse para ele: olha, Elias, eu reservei para mim, eu mantive guardado em segurança 7.000 que, como você, não se curvaram a Baal. Elias, você não está sozinho. Isso é o que Jesus disse, isso é o que Deus disse para ele. Olha, a obra é minha, Elias. O controle da história é meu. Eu reservei, algumas traduções dizem reservarei, dá no mesmo. Deus tinha o seu povo. Então, muito embora da nossa perspectiva a gente pense que o ministério de Elias foi um reavivamento naquele momento, naquela confrontação, para Deus as coisas estavam dentro do programado, queridos. Então, eu uso com muito cuidado esse termo reavivamento, sempre enfatizando que é sob a nossa perspectiva. Porque Deus tem a sua obra, Deus tem o seu cronograma, e Ele vai seguir com esse seu cronograma. E como eu disse, algumas coisas pontuais que ele colocou aqui, eu vou deixar para falar depois, tá? Eu não estou com pressa, a gente não vai terminar essa lição hoje, estou logo avisando vocês, a gente vai continuar com ela daqui a 15 dias, depois da nossa conferência no domingo que vem. Vai ter a nossa conferência e no outro domingo a gente vai voltar para essa lição aqui, tá bom? O evento, vamos olhar o evento propriamente dito, né? O evento do Pentecostes. A narração de Lucas começa com uma breve referência ao tempo e local da vinda do Espírito Santo.
Não sabemos, portanto, se a casa, do versículo 2, ainda é o cenáculo ou mais um dos muitos salões do templo. Bom, eu vou de novo abrir uma divergência aqui, tá? No sentido de que, para mim, não é um salão do templo. Ele cita duas passagens aí, e eu vou olhar com vocês, Lucas capítulo 24, tá? Versículo 53, então volta um pouquinho aí na sua Bíblia, para Lucas, capítulo... Desculpa, eu falei 54, 24. É o último capítulo de Lucas, versículo 53, tá? Lucas 24, 53. É o último versículo aí, depois, já que Jesus foi para o céu, né? Vamos ler a partir do 50 para a gente entender o contexto, tá? Deixa eu molhar a garganta aqui um pouquinho. Diz assim, Lucas 24, 50. Depois Jesus os levou a Betânia e, levantando as mãos para o céu, os abençoou. Enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de grande alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Aí está a palavrazinha templo, ok? A outra passagem que é citada aqui na revista é Atos capítulo 2, versículo 46, tá? Volte aí para Atos capítulo 2, versículo 46. É o último versículo do capítulo. Não, é o penúltimo. Adoravam juntos, falando dos primeiros convertidos, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. De novo, aí está a palavra templo. Pois bem, nessas duas citações que foram feitas aqui, a palavra grega que foi usada para templo, que foi traduzida como templo, é hieron, tá? Mas quando nós olhamos o texto aqui, que nós estamos nos baseando, tá? A narrativa do Pentecostes, certo? Não é essa palavra que Lucas usa. Ele usa a palavra oikos, tá? Aí no versículo tá aqui, né? Versículo 2, Atos 2, 2, presta atenção, diz assim: de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa. Veja que foi traduzida por casa. Por quê? Porque a palavra que foi usada aqui é oikos, tá? Não é hieron, que era uma palavra normalmente usada para templo religioso. Essa é a primeira indicação que eu vou dar. Agora, se você for estudar, você vai ver que oikos, em algumas vezes, é traduzido por templo. Essa tradução é possível. Eu anotei aqui, né? Fiz essa pesquisa. Oikos aparece 32 vezes no Evangelho de Lucas. De 32 vezes que a palavra aparece, apenas 3 vezes ela é traduzida como o templo, certo? E isso em contextos bem específicos. Eu vou colocar no grupo depois, para não entrar muito nesses detalhes aqui, mas eu vou colocar no grupo depois os textos, as três referências onde oikos é traduzido por templo, tá? E você vai ver que são citações do Velho Testamento, ou seja, textos que o povo conhecia, né? E que sabia que só poderia estar se referindo ao templo. Em outras vezes Jesus estava lá no templo. Uma das passagens é aquela que ele saiu dando chibatada na costa dos vendilhões lá do templo, expulsando aqueles caras de lá. Aí aparece lá a palavra oikos, mas todo mundo vai entender que a palavra é templo, né? Então, Lucas usa aqui a palavra oikos, e eu creio porque justamente não era um salão lá do templo, certo? A palavra hieron, às vezes, ela é traduzida por casa, comum, né? Mas não é o caso aqui também, né? Na maioria das vezes ela é traduzida por templo religioso. Aliás, no livro de Atos sempre, certo? No livro de Atos, hieron é sempre um templo religioso, ou o templo de Jerusalém, ou o templo de Diana, né? que é citado, né? No livro de Atos, mas sempre é um lugar religioso. Então, para mim, não era um dos salões do templo, apesar de que os discípulos realmente tinham o costume
de se reunir lá, tá bom? Alguém vai dizer, isso aí é detalhes, mas às vezes a coisa está nos detalhes, gente. A gente deve procurar compreender da melhor forma possível o texto bíblico. O tempo do evento é indicado com precisão ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, no 50º dia após a Páscoa, 7 dias após, uma semana após a ascensão de Jesus, certo? Faço questão de repetir isso para vocês de novo, tá? Então, em sequência aí, o autor apresenta 2 significados que são interessantes realmente para a gente olhar sobre o Pentecostes. Havia um significado agrícola, né? Que era a festa da colheita, tá? Comemoração da ceifa, certo? Tá? E de novo há aqui um simbolismo maravilhoso, né? Porque de fato a gente está falando, né, de tempo de plantar, tempo de colher, que vai ser o tema da nossa conferência local aqui da igreja na semana que vem. E nós estamos falando na conferência da convenção esse final de semana sobre plantar, regar e colher. E há aqui um significado maravilhoso, gente. Deus, na plenitude dos tempos, ele apresenta esse simbolismo. Tinha que ser, vamos dizer assim, nesse dia, porque Deus quer dizer para nós, olha, agora é a hora dos frutos. Essa é a mensagem, na minha opinião, que Deus está colocando para nós. Ele já tinha dito isso, Jesus já tinha dito isso para os discípulos. Olhem os campos, vejam que eles já estão prontos para a ceifa. E agora, no dia de Pentecostes, aquele povo todo lá, nós vamos falar mais sobre isso, de diversas partes do mundo globalizado, vamos dizer assim, né? daquela época. Não foi histórico, porque essa festa foi dada para o povo ainda lá no deserto. A festa das cabanas. O pessoal literalmente montava barraquinhas, né? Ao redor ali de Jerusalém, no entorno do templo, né? Não era uma barraquinha, não vamos pensar numa barraquinha assim como a gente tem esses gazebos hoje que a gente compra, né? Ou então uma barraca como a gente leva para acampamento. Normalmente eles pegavam 4 estacas, pegavam um tapete ou um tecido, colocavam por cima e ficavam lá. E essas barracas deveriam lembrar ao povo o caráter de peregrinação. Eles foram peregrinos no deserto por 40 anos, enquanto saíram do Egito e foram para a Terra Santa, e Deus os guiou. Então há também aqui um significado espiritual muito rico para nós. Nós devemos lembrar, o pastor Isaías falou sobre isso ontem, foi realmente muito bom. Nós precisamos lembrar que nós somos peregrinos aqui nessa terra. O nosso lugar não é aqui. Nós só estamos aqui para cumprir com a missão que Deus colocou sobre nós. Infelizmente, há muitas pessoas, algumas delas são crentes sim, mas extremamente preocupadas em arrumar a vida aqui. Eu já falei isso aqui, o pastor Exaltino, num dos livros dele, Já Está com o Senhor, o pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, eu tenho esse livro, A Atualidade dos 10 Mandamentos. Ele disse, olha, nós esquecemos o caráter peregrino do povo de Deus. Nós desarmamos as nossas tendas e construímos sólidas casas de alvenaria. Eu estou aqui numa casa de alvenaria, graças a Deus. Acredito que é bênção de Deus. Mas eu não posso me deixar enganar, porque senão a bênção vai virar maldição. Se eu começar a pensar que essa casa ou que essa vida aqui é tudo, o que importa é o que há de mais importante. O que a Bíblia diz? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, o que nós somos? Vocês sabem, vocês lembram o texto. Nós somos os mais infelizes.
de todos os homens. É muito triste a gente ver, às vezes, pessoas que não são crentes, que conseguem manifestar um desprendimento das coisas do mundo muito maior do que muitos crentes. Então, queridos, a gente deve tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Nós só estamos aqui neste mundo ainda porque nós temos uma missão. E qual é a missão? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso. A gente trabalha porque Deus nos deu o trabalho como sustento, como meio de sustento. Graças a Deus pelo nosso trabalho. Mas a gente tem que lembrar, não é o mais importante. A gente ganha dinheiro, porque Deus é bênção de Deus para nós, mas não é o mais importante. Eu preciso lembrar disso. Eu preciso lembrar disso. O que você acharia se o seu filho chegar na mesa do almoço hoje e dizer: papai, eu quero ser pastor? Com que cara você vai olhar para o seu filho? Com que cara você vai olhar para ele? Papai, eu quero ser missionário. Isso é o que eu vou fazer da minha vida. Com que cara você vai olhar para ele? Não estou sendo hipócrita, não. Eu me pergunto isso o tempo todo. Você vai ficar nervoso? O que você vai dizer para ele? O que você vai dizer para ele? Pense bem. Pense bem. Lembre-se de Gamaliel. Lembre-se de Gamaliel. Você lembra dessa história? Quando os líderes religiosos lá... A gente vai ver isso aqui no livro de Atos, mas eu já vou adiantando aqui. O que é que a gente vai fazer com esses caras? É possível que alguns lá mais afoito disseram: olha, vamos matar. A gente não matou Jesus? Vamos matar esses caras, e o mais rápido possível. E Gamaliel, sábio, disse assim: olha, se essa obra aí é de Deus, cuidado para que vocês não sejam achados lutando contra Deus. Se não é de Deus, vai acabar. Mas se é de Deus, não vai ser nada legal para vocês serem achados, vocês serem encontrados lutando contra Deus. Se o seu filho quiser ser pastor, se o seu filho quiser ser um missionário e isso for coisa de Deus na vida dele, coitado de você se você se colocar contra. Porque você vai ser achado lutando contra Deus. Isso não é legal. Então tome muito cuidado. Mas a vida de pastor não é fácil. Mas a vida de missionário não é fácil. A gente ouve tanta história. Aliás, eu tenho dito, me desculpe aí os missionários, né? Mas eu tenho falado sobre isso. Parte da propaganda missionária não ajuda a obra missionária. Porque às vezes o discurso é muito sofrido, o discurso é muito... E você fica esperando aquela hora da inversão, aquela hora em que vai ser dito: olha, vale a pena, eu estou muito contente, isso é o que eu queria fazer da minha vida. Não queria estar em nenhum outro lugar. Às vezes a gente ouve isso, mas às vezes a gente não ouve. Eu fico pensando nas pessoas que estão ouvindo muitas vezes certos discursos. O diabo vai usar mesmo para dizer: ó, tá vendo? Nem pense nisso. Nem pense o seu filho ou sua filha nessa vida. Por isso a gente deve ter muito cuidado. Conheço alguns que são ótimos, maravilhosos mesmo, que dizem: é a melhor coisa da vida, não estou arrependido, nem por um momento. Claro, tem a situação da pessoa. Às vezes você não vai mentir também, às vezes você não vai dizer uma coisa que você não está sentindo. Mas enfim, só uma contribuição aqui, com a melhor das intenções, da gente parar um pouco e pensar no discurso, muitas vezes, que ecoa, né, a respeito do trabalho missionário.
É muito interessante a gente pensar nisso. Muito interessante a gente pensar nisso. Nós somos peregrinos aqui. Nós não estamos aqui neste mundo para simplesmente fazer a nossa vida aqui. Nada do que a gente faz aqui, absolutamente nada, nós poderemos levar. A Bíblia diz isso claramente. Nós não trouxemos nada para o mundo e nós não vamos levar nada do mundo. Por isso o C.S. Lewis tem uma frase que eu gosto muito: tudo que não é eterno está eternamente fora de moda. Vale a pena a gente pensar nisso. Vale a pena. Eu sei que a gente está no mundo, eu sei que no mundo a gente passa por aflições, como a Bíblia diz. Mas você percebe como isso afeta toda a nossa vida? Cada aspecto da nossa vida, esse caráter peregrino. Às vezes a pessoa é crente, olha gente, eu vou falar, viu? Desculpa aí, mas eu vou falar. A pessoa é crente, às vezes é um servo de Deus, que viveu a vida toda servindo a Deus, está lá avançado em idade, está sofrendo, né? Às vezes hospitalizado, às vezes acamado, e aí quando a gente vê que a morte está se aproximando, começa o desespero, começa pedido de oração, não, Deus tem que fazer um milagre, isso e aquilo, outro. Gente, a pessoa já viveu a vida inteira, dedicou-se ao Senhor, está na hora do descanso, está na hora da glória, e a gente está querendo que a pessoa fique aqui cheia de limitações. E fica um discurso muitas vezes contraditório, porque enquanto a pessoa está viva é aquela coisa, não, Deus vai fazer um milagre, eu creio, eu aquilo, pá, a pessoa morre. Aí o discurso modifica totalmente. Se você pegar uma mensagem de antes da pessoa morrer, pega outra, parece que não é a mesma pessoa que está falando. Somos peregrinos aqui, o nosso lugar não é aqui. A Fátima diz às vezes que eu falo muita besteira. Talvez ela tenha razão, mas eu, sinceramente, não quero. Já falei para ela, Fátima, se alguma coisa acontecer comigo, eu não quero que a minha vida seja prolongada artificialmente. Não quero mesmo. Se eu ficar impossibilitado, se alguma coisa séria acontecer, não quero que a minha vida seja prolongada artificialmente. Eu quero encontrar o meu Senhor. Eu quero ser recebido na glória por Jesus. Vocês percebem como isso afeta tudo? Eu estou com esse problema na garganta, né? Eu falo meia hora, eu já estou rouco. Eu já estou pensando no que eu vou dizer para o médico, como que eu vou falar com ele, porque eu já me peguei pecando, reclamando, é a doença do professor, é porque falei muito, não cuidei da minha voz, e não sei o que, aí fica aquele discurso, aquela coisa, depois que eu já falei um monte de coisa, eu paro, e digo, meu Deus, o que essa pessoa vai pensar, sobretudo quando não é crente? Por que eu não digo, olha, eu agradeço muito a Deus pela minha voz, pelo meu emprego, pela minha profissão, porque eu espero ter ajudado algumas pessoas. E eu não sei o que é que vem por aí. Não sei se eu vou precisar fazer uma fisioterapia, não sei o que é que vem. Mas o que vier também, tá bom. Eu confesso para vocês que às vezes eu fico pensando, não, se for para eu não usar mais a entonação de voz que eu uso, não dar meus berros de vez em quando, acordar o povo que está cochilando aí na frente do celular, da TV, eu não quero mais falar. Mas o Espírito fala comigo, eu estou dizendo para vocês. O Espírito fala comigo, o Espírito diz, olha, isso aí não é tu que vai decidir. Essa decisão é minha. Se tu vais usar a tua voz para falar,
das minhas virtudes, diz Deus. Se tu vais usar a caneta, se tu vai usar o lápis, se tu vai usar o notebook, o celular, não importa. O que importa é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Próxima vez que você for no médico, pense nisso. Pense nisso. Não se queixe só. Não derrame as suas lamúrias. Fale para ele do que Deus tem feito na sua vida, do que Deus tem lhe ensinado. Agradeça. Dê esse testemunho para ele. Diga, doutor, estou aqui porque eu quero ficar bom. Se for possível, não tem problema nenhum de você dizer isso. Mas também, o meu lugar não é aqui, doutor. Eu não sou cidadão dessa terra. Eu sou cidadão do céu. E a hora em que Deus quiser me recolher para a minha pátria, Ele é Deus. Ele é quem sabe. Então nós não podemos perder esse caráter peregrino que a palavra de Deus coloca para nós. 10 horas, 11 horas melhor, batendo no meu relógio aqui. Então nós paramos aqui no ponto 2, né? 2 significados aqui na página 17. Nós vamos retomar desse ponto aqui, tá? Quando a gente retornar após a nossa conferência. Tá bom, queridos? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Oremos. Ó Senhor, muito obrigado pelo teu servo Lucas, que registrou essas palavras que são verdadeiras aqui para nós. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, o nosso ajudador, o nosso consolador. Muito obrigado, ó Deus, por esse régio hóspede, essa presença real que nós temos dentro de nós. Ó Deus, que privilégio que nós temos de ter a tua companhia o tempo inteiro. Ajude-nos, Senhor, a, em primeiro lugar, sermos gratos, porque o Espírito Santo está conosco. E, em segundo lugar, que nós possamos tratá-lo como ele merece ser tratado. Que nós possamos honrar o teu Santo Espírito que habita conosco. Que nós possamos, ó Deus, ser grandemente abençoados com essa presença. Que nós não o tratemos com leviandade. Que haja alegria, que haja gozo mesmo, Senhor, em nós, pela companhia do teu Santo Espírito. Que o poder do Senhor apareça nas nossas vidas, pelas nossas vidas, por meio das nossas vidas, para que a glória seja do Senhor, porque nós somos vasos de barro. E o Senhor colocou esse grande poder dentro de nós. Que seja assim na vida de cada um de nós. Abençoa o teu povo, ó Deus. Dá-nos um bom domingo, um domingo de refrigério, um domingo de gratidão. Livra-nos das distrações do mundo, ó Deus. Faz-nos pensar no Senhor e na tua obra. É o que nós te pedimos, gratos, em nome e pelo amor de Jesus, o nosso querido e amado Salvador. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Um bom domingo a todos. Até mais tarde na conferência. Tchau.